Pessoal do Facebook já está nos vendo. Vamos lá. Estamos entrando ao vivo aqui, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica Carbonelli, estou aqui com a professora Lucinéia Leite. Oi, pessoal, tudo bem? E eu quero saber se vocês estão nos ouvindo. O pessoal está nos ouvindo aqui. Escrevam aí nos comentários se estão conseguindo nos ouvir. Tudo certinho. Pessoal do Instagram. Oi, gente. Oi, Tudo gente, bem? tudo bem? Oi, boa tarde. Rita, Simone, Lucinda, Suelen. Quanta gente já aqui, hein? Oi, Olha, Francilda. Tá ouvindo perfeito? Legal. Luciana. Ah, Luciana não, é Simone Pimentel. Legal. Ouvindo e vendo. Legal, gente. Gratidão pela presença de vocês. Hoje vai ser um bate-papo super gostoso com a professora Lucinéia Leite para falar um pouquinho aí do microagulhamento. A gente recebe muitas e muitas dúvidas sobre esse assunto. Então ontem a gente decidiu, né, fazer esse ao vivo assim de bate-pronto para responder essas dúvidas de vocês. E o pessoal lá no Facebook já fez algumas umas pré-perguntas, perguntas. né, Já pra postaram gente dúvidas. responder hoje aqui. E dando tempo, a gente vai responder também as perguntas de vocês aqui. Às vezes são muitas perguntas repetidas, então fique com a gente. Aproveitem bastante. É difícil, às vezes, você conseguir tirar suas dúvidas. Às vezes eu tô ali na clínica. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Então aproveita. Lembra daqueles seus casos ali de microagulhamento, quais as dúvidas que lançaram. E também, se você nunca mexeu com microagulhamento, é interessante você assistir para você saber um pouquinho de biossegurança, o que é Sim, necessário. Claro que você precisa fazer um curso, precisa seguir as normas, precisa ser da área da estética e da saúde, mas até se você ainda não trabalha com esse assunto, é interessante você assistir também. Então, se você tem a intenção de um dia trabalhar, ou se você já trabalha, essa palestra com certeza é para você. E eu quero falar para vocês, como a gente está no ao vivo, feche todas as abas, as janelas aí da internet, veja se você está no Wi-Fi. O ao vivo ele às vezes é um pouquinho mais pesado, fica travando, então às vezes dá uma atualizadinha aí na página e fecha tudo. Se tiver download aberto, fecha tudo mesmo, fica só com a gente para vocês aproveitarem ao máximo. Pessoal que está aí no YouTube, às vezes a qualidade está um pouquinho ruim, é só você ir em configurações do próprio vídeo, ou na rodinha dentada, se você tiver num computador, ou nos três pontinhos, se você tiver no celular, e escolhe a qualidade. Você escolhe um número maior para uma qualidade melhor, um número menor para uma qualidade mais ruinzinha. Só que lembrando que quanto maior a qualidade, mais pesado esse vídeo fica. Então, tenta deixar numa qualidade média aí. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Já estamos só no YouTube com 180 pessoas. maravilha. Quantas pessoas aí no Instagram com a gente? 20 pessoas no Insta, pessoal do Insta, e fora o pessoal do Face que eu ainda não consegui olhar aqui. Então, gente, novamente, para quem entrou agora, eu sou a Jéssica Carbonelli, eu sou esteticista, sou a criadora do Mundo Estética. Hoje eu trouxe para vocês uma fera aqui da área da estética, que é a professora Lucinéia Leite. Ela que tá falando. Não, ela é, Ela que tá gente. falando. É uma enciclopédia essa mulher, gente. Ah, Tudo que eu pergunto, vai lá e já sabe onde que tá, o que é. E se ela não sabe, ela se propõe a pesquisar, a estudar. Então, assim, é uma convivência muito gostosa. Tô aprendendo muito com ela. Eu tenho e eu certeza com que vocês vão ela. aprender também. E ela é esteticista, biomédica e ela também tem uma escola de cursos livres, que é a Ideal Terapia, fica em São Paulo, próximo ao metrô Praça da Árvore. Então, quem Estamos quiser. basicamente uma do lado da outra, né, Verdade. O Jéssica? Mundo Olha só que Estética uma é pequena. uma estação depois, né? Sim, uma estação. O Mundo Estética, para quem não conhece, é uma escola de cursos presenciais e cursos online, também para o profissional e estudante de estética. Então, depois dá uma olhadinha lá no mundoestetica.com.br. Tá assistindo a gente, dá um joinha, pessoal aí do Instagram, do YouTube, do Facebook, dá um coração, um joinha para saber que vocês estão aí. Comentem, assinem o nosso canal para depois vocês saberem logo de cara que a gente está entrando ao vivo também. O pessoal fala, pô, vocês não avisam. Então, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo já aparece para você que a gente está ao vivo. Então, assinem aí. Ó, tem gente falando que não tem áudio, que tá travando. Pessoal, confirmem para mim se vocês estão me ouvindo. Eu tô falando igual uma louca aqui. Direto, Ah, né? tá ouvindo, tá ouvindo. Tranquilo aí Legal, também? tranquilo? Joia. Tá. Verifica o áudio, dá uma atualizadinha. Débora, Suelen, Jenny Cleide, Pri. Gente, gratidão
por vocês estarem nos ouvindo, nos assistindo. João Vitor, Felipe, legal. Só tá crescendo Kelly, o número aqui, gente. Muito legal, gente. Então, bom, vamos lá. Ontem, então, como eu disse para vocês, a gente resolveu fazer esse ao vivo, essa conversa com vocês para tirar as dúvidas de vocês relacionadas ao assunto de microagulhamento. Então, ontem mesmo, durante o nosso ao vivo de ontem, o pessoal deixou várias e várias dúvidas que serão respondidas hoje. Pode ser a sua pergunta que está aí. Às vezes a sua dúvida responde a dúvida do outro, Sim. né? Então é um bate-papo gostoso. Mesmo. A gente quer aqui dividir experiências com vocês. Então, e a professora, eu pedi para ela fazer algo que ficasse bem didático, ela escrevesse os passos seguros para o microagulhamento. É isso aí. Né? Então ela escreveu aqui 7 passos seguros para você, às vezes você faz ali um checklist, vê se você tá fazendo, se você não tá. Se você não tiver, por que você não tá? E se você pode fazer, se você não pode. Então você vai descobrir tudo isso aqui com a gente. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Oi, gente, agora eu não sei pra onde eu olho. Só olha pra cá, só olha pra cá, só olha pra cá. Lá, então, gente, ó, vou olhar pra cá, tá? Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Legal. Bom, eu já estou na estética desde 95. Já faz um tempinho, né, Jéssica? Eu sou formada, sou esteticista, minha primeira formação não tem nada a ver com isso. Minha primeira formação foi na área de engenharia, na área elétrica. Trabalhei um tempão com isso. Depois eu fiz estética e depois biomedicina. Só. E aí fiz algumas pós-graduações, né, de fisiologia humana, que é, nossa, minha paixão, fisiologia. Depois eu fui fazer ortomolecular, saúde da mulher no climatério, biomedicina estética. Mas assim, a turma fala assim, por que você estuda tanto? É interessante que quem trabalha com docência gosta, se eu trabalho com docência é porque eu gosto realmente de estudar, né? Então, meu marido, ele fala assim, você vai parar, né? Aí eu falo, não vou fazer mais. Daqui a pouco eu começo a fazer de novo. Mas é isso aí. Eu acho que o professor ele tem que buscar informação o tempo todo. É interessante fazer um bom curso, então eu sempre estou fazendo um curso de pós, estou querendo fazer outro agora de formação, para buscar conhecimento, porque eu acho que é em respeito a você, né? É em respeito ao profissional, ao aluno, eu poder ter esse arsenal de informação para auxiliar vocês. Então eu comecei a dar aula já em 95, continuo dando aula, sou diretora da Ideoterapia. Ideoterapia tem aí desde 2000, já tem 17 anos. Sempre trabalhando com cursos, né, presenciais, agora que a gente está começando o curso online e faz essa parceria legal com a Jéssica. Eu conheci a Jéssica, ela era aluna também da Anhembi Morumbi, fui fazer para ela uma palestra, né, Jéssica? Acho que a nosso primeiro contato foi uma palestra num congresso online e depois disso a gente firmou uma parceria super bacana. A gente conversa muito, eu acho que a gente aprende muito uma com a outra e é por aí mesmo. Um profissional ele deve sempre aprender com outro profissional. É muito bacana essa troca de expertise, porque cada um tem a sua, né? Uhum. Cada um trabalha numa área, tem a sua expertise. É legal essa troca de conhecimentos. É verdade. E cá estou eu para fazer essa troca com vocês. Bom, então vamos começar, é o que todo mundo está esperando. Já tô Ela separou ansioso, né? 7 passos seguros para você ir fazer realmente um checklist, ver se você está fazendo algo certo ou não, ou se você faz algo diferente, comenta com a gente, olha, nesse passo eu faço de tal jeito, não faço mesmo. aqui, pra gente é uma nós troca. Estamos abertos justamente a isso. É uma troca de experiências, Isso. não é porque o que eu falar que esse é o certo, isso é a verdade, não é isso. Ela fez de uma forma assim que ela trabalha com a experiência dela. Ela atende as pessoas, então além de ser professora, ela tem toda essa experiência. Só que você pode falar, olha, nesse passo eu faço tal coisa, ó, aqui eu faço tal coisa. Isso é uma troca entre a gente e entre vocês aí também, né? Exatamente. Bom, o primeiro passo que você escreveu aqui é a avaliação. Pois é, a maioria das pessoas, elas se perdem um pouquinho nisso, né? Quando vem um cliente, geralmente eu estava conversando com a Jéssica, o cliente ele viu numa revista, ele viu na televisão, ele viu uma atriz famosa sangrando, né? E ele quer fazer o microagulhamento. Então, não adianta eu falar assim, eu faço. Não, eu preciso avaliar. E a avaliação, ela é extremamente importante. A anamnese, ela é extremamente importante. Nós temos uma anamnese, que ela é o global, que você vai avaliar aí fototipo, fator de envelhecimento, né? O que
se ela tem algum problema de saúde, se ela toma algum medicamento, não é isso? Uhum. Se ela tem acne, se ela tem alguma disfunção estética importante, você faz uma avaliação aí global. Mas é muito importante fazer uma avaliação voltada para o microagulhamento, né? Com as restrições, ou o que realmente, qual é o tipo alimentar dessa paciente, porque de repente, né, ela faz uma alimentação glicante, que a gente estava conversando, né? Já Uhum. até uma live sobre isso, e a glicação. Ela oferece, né, ela inibe os resultados do microagulhamento, então ela vai ter um resultado que ela talvez não goste, ou ela venha com uma expectativa muito alta de resultado e aquilo não aconteça. Ela pode estar aí com alimentos que são inflamatórios, né, e a gente vai trabalhar com inflamação, então nós temos que olhar muito bem para esse aspecto, né? Nosso sistema imunológico, o sistema imunológico da sua paciente, ela é um só, Uhum. então, ou ela está tentando trabalhar, né, com o alimento que ela comeu inflamatório, ou ela vai trabalhar com a inflamação gerada pela injúria do microagulhamento. Então, Verdade. é muito importante sabermos se essa sua paciente, se essa sua cliente, ela tem condições de responder a aquela injúria, aquele tratamento. Uhum. Então, uma avaliação com maior dado, né, com pormenores, a gente olhar realmente num ângulo maior, você conseguir abrir, ver esse ambiente onde ela está, qual é a conduta, né, onde ela mora, se é muito calor, a atividade que ela faz, se a atividade pode inibir aí os resultados que você está propondo, né? Uhum. Então, essa avaliação, ela é extremamente importante. Por isso que o primeiro passo para se fazer um procedimento seguro é realmente a avaliação. É na avaliação que você vai definir como você vai trabalhar esse tecido antes do microagulhamento. Quer dizer, o que eu posso fazer, né, Jéssica, para preparar esse tecido, para preparar esse organismo, para que a resposta seja a melhor possível. Como eu vou fazer o microagulhamento? Uhum. Como eu vou fazer depois do microagulhamento? Porque não é simplesmente liberar, quer dizer, que condutas eu vou ter que evoluir para oferecer para ela ainda mais qualidade na resposta do microagulhamento. Verdade. E isso tudo está na avaliação. E como ela disse, você avalia até a alimentação dessa Sim, cliente. Tem que olhar bem para a pele, tem que tocar no cliente, né? Não adianta. sim, Eu já vi avaliação assim de longe. Ah, pode ou não pode? Não não. dá. Tem que tocar no cliente, coloca na lupa, vê se pode, vê se não pode, Na pergunta o que lâmpada que de faz. Wood, Lâmpada de né? Hoje a Wood. gente tem aparelho que mede, por exemplo, hidratação da pele, hidratação extremamente importante, E, né? gente, se essa cliente não puder fazer microagulhamento, você viu, você avaliou. Não, ela não pode, não dá pra fazer, ela tem isso, tem aquilo, não dá. Essa cliente, você com certeza ganhou ela pra vida toda, porque tem gente que vai e faz mesmo não podendo e depois dá um problemaço. Então tem que fazer consciente, tem que ter ética. E se ela não pode fazer microagulhamento, você é profissional da área da saúde, da estética, Sim. você oferece outra Nós temos mil aí um arsenal, né, possibilidades. gente? É, Jéssica, assim, nós aprendemos muito. Eu sou muito grata à área da estética pelo conhecimento vasto. Eu acho que a esteticista, ela estuda muito para isso, então ela tem todo um conhecimento de eletroterapia, eletrofisiologia aí, de cosmetologia, de procedimentos estéticos que ela pode realmente ofertar uhum, àquela cliente. Então é muito importante ter esse arsenal, combinar esse arsenal com a disfunção estética daquela cliente, daquela paciente. E claro, você pode até oferecer num segundo momento o microagulhamento, por que não, uhum. né? Mas antes você fez um trabalho prévio, você melhorou. Regenerar a pele se Isso, preciso, né? muito. Isso é extremamente importante, muito importante mesmo. Uhum, tá. E o segundo, então o primeiro passo seguro para fazer o microagulhamento foi fazer uma avaliação adequada, realmente uma avaliação. Perca tempo nessa avaliação, gente. Nem Avalie perde, de né? verdade. Acho que na Ganhe verdade. tempo. Isso, Ganhe é tempo. isso, é isso. Dois. Você falou que o passo dois seria um pré-microagulhamento. Isso, é assim. O que, que seria? Porque Assim? geralmente as pessoas fazem o que? Ah, eu quero um microagulhamento. Ah, então vamos lá, né? No meu consultório a gente faz. O pré-microagulhamento, eu já falei, né, anteriormente, ele é extremamente, talvez mais importante até, né, Jéssica,
que o próprio microagulhamento. Porque você fazer isso que a Jéssica falou, você fazer esse tecido responder adequadamente a uma injúria. O que nós não podemos esquecer que nós vamos inserir ali uma injúria naquele tecido. E essa injúria, ela vai requerer da imunidade desse paciente, desse cliente, ou seja, ela vai fazer com que a nossa imunidade, a imunidade daquele cliente, tenha uma resposta. E será que está tudo bem realmente? Né? Qual é o objetivo do microagulhamento? Não é a produção de colágeno? Tá. E o que é a glicação, por exemplo, Jéssica? Né? O que é a glicação nessa história? É você unir aí um açúcar e uma proteína, né? Fazer com que eles se unam, se fundam, de uma tal forma que o colágeno, que é uma proteína, vai perder a sua função. Né? Então, o pré-microagulhamento, ou seja, você ter esse olhar, usar produto antiglicante na sua cliente, antioxidar a sua cliente, hidratar muito bem, né? Porque a gente sabe que você tem na epiderme esse fator natural de hidratação, e se ela não estiver muito bem alinhada, você vai perder essa hidratação para o meio, você vai perder essa água para o meio. Então, será que isso não está acontecendo? Será que ela não está desidratada? Como é que eu posso fazer? Então, o trabalho que você... A limpeza de pele, né? Que eu acho fundamental. Ela precisa estar com uma pele limpa. O pessoal pergunta muito pra gente por quê. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eu vou fazer limpeza de pele se o foco da cliente é rejuvenescimento, é fazer microagulhamento? O que tem a ver, assim? Ah, legal essa pergunta, bem pertinente. Por que a gente faz a limpeza de pele? A limpeza de pele, ela vai oferecer condições de oxigenação melhor do tecido, eliminação de resíduos tóxicos, mesmo que a gente não veja, a gente fala assim, a gente vai ver uma toxicidade aí num comedão, numa pústula. Nós saímos o tempo todo na rua, então, dentro da toxicologia, nós temos aí no ar particulados que são tóxicos, né? E que acabam levando a uma baixa resposta desse tecido. E na limpeza de pele, ela contempla exatamente eliminar o máximo de elementos tóxicos, oxigenar esse tecido, eliminar esse resíduo todo. Para quê? Para que quando você for fazer o seu trabalho, aí, o que é o objetivo da sua cliente, da sua paciente, você tenha uma permeação de ativos muito melhor, uma resposta desse tecido muito melhor, né? E uma resposta ao tratamento que é inegável. Né? E não dá para fazer uma coisa tão agressiva em uma pele que não está hidratada. Não que dá. Não é limpa, não dá. Eu vou dar um exemplo para você, vou dar o meu exemplo, tá, gente? Se vocês me permitirem. Eu não faço assim, muito academia por alguns problemas estruturais, né? Mas assim, imagina se a Jéssica falar para mim agora, Lu, você vai ter que correr 100 metros até o metrô e é uma subida. Eu vou correr até o metrô? Eu vou, mas em que condições? Talvez eu infarte antes de chegar lá, né? Por quê? Porque o meu músculo não está preparado, quer dizer, eu não fiz uma preparação adequada para fazer essa corrida, para receber esse impacto, para fazer com que o organismo responda tão rapidamente, porque ele está acostumado num ritmo. Verdade. Então, gente, a pele, nosso tecido é a mesma coisa. Ela está ali acostumada a todo um ambiente. E muitas vezes esse ambiente é que vai causar uma série de oclusões, de injúrias, né? A gente tem bactérias, tem tudo por aí, né? Então, quando a gente faz uma limpeza de pele, é como se nós tivéssemos, como não? Nós estamos preparando esse tecido para que ele faça essa corrida de 100 metros rasos, sem perdas. Esse pré-microagulhamento, por exemplo, você falou, da limpeza de pele. Posso fazer no mesmo dia uma limpeza de pele e já fazer o microagulhamento? Eu acredito que não, porque assim, a pele, ela leva um tempo, porque não é só a pele, não é só fazer a limpeza, sabe, Jéssica? Quando você faz uma limpeza de pele, tudo bem, você trabalhou, eu acredito que a limpeza de pele é uma sessão à parte, e a pele ela tem um tempo depois da limpeza para responder adequadamente a todos aqueles ativos que você colocou, a se transformar, a melhorar, né? A melhorar o seu sistema imune, enfim. Então eu faria a limpeza de pele sim,
em uma ocasião e o microagulhamento em outra. O que eu disse do pré, a limpeza é o primeiro passo, mas até o microagulhamento você pode fazer até 3 sessões, melhorando a hidratação, diminuindo a Nutrição. glicação, melhorando a nutrição. Então, assim, a limpeza de pele é o primeiro, Uhum. né, do pré-microagulhamento. Mas preparar esse tecido, ou seja, fazer outras sessões entre o microagulhamento, até chegar no microagulhamento, né, ela é extremamente importante. Que é o que eu faço, assim, nunca tive intercorrência, as respostas são as melhores, né, nós temos uma resposta muito rápida, e não é porque assim, é diferente. Não, eu tenho todo esse cuidado pré-microagulhamento com aquele tecido e com aquele organismo. Ó, a Pris Azeri falando aqui que ela faz uma semana depois do microagulhamento. A Fabiana Bacana. falou, Fabiana Jimenez falou que faz limpeza de pele, hidratação, uma semana antes do microagulhamento. Máxima, é isso aí, é isso aí. Ó, o pessoal dividindo aqui as Muito bom, experiências. gratidão. Ó, Daniela Maia perguntou quanto tempo faz uma limpeza depois do micro. Dá uma semana? O que que você Então, você sugere? pode dar uma semana. Eu vou falar assim como eu faço, tá? Uhum. Talvez tem muitas pessoas que acham muito, então, enfim. Mas vai depender muito da avaliação que eu faço da minha cliente, porque não é só Da pele limpeza, ali também, é né? tudo, sabe? Por exemplo, a minha cliente, ela adora carboidratos, ela adora doces, né? Ela tem uma alimentação muito desregrada. Eu não trabalho isso em uma semana. É meio complicado a Uhum. gente criar essa conscientização e tal, ou melhorar esse tecido. Então eu faço a limpeza de pele na primeira semana. Na segunda, eu vou fazer sessões de hidratação, vou oferecer para ela elementos, né, contra o estresse oxidativo, a ação dos radicais livres, seja ela uma vitamina C, um resveratrol. Vou proporcionar a ela produtos antiglicantes. Nós temos aí alguns produtos antiglicantes interessantes para melhorar essa glicação, melhorar esse tecido, melhorar a resposta tecidual. Vou trabalhar esse processo inflamatório, às vezes crônico, ou seja, ela come muitos alimentos inflamatórios, coxinha, empadinha, né, o pastelzinho da Só feira, coisa só ruim. coisa ruim, né? E doces, né, doces com açúcar refinado, enfim. E eu preciso melhorar esse tecido. Então ele não melhora assim em uma semana. E vou fazendo a hidratação. Então eu faço 3, 4 sessões e depois eu faço o microagulhamento. Mas eu tenho que melhorar esse tecido. Eu tenho que melhorar o envelhecimento, né? Dar condições, por exemplo, para que esse tecido possa sintetizar colágeno. E para sintetizar colágeno eu preciso de aminoácido. Então não é assim, eu vou microagulhar e vou sintetizar colágeno sem ter o processo nutricional. Uhum. Então você pode oferecer aí um processo de uma suplementação, né? Sugerir uma suplementação à base de aminoácidos para que ela tenha condições de responder à injúria, tá? Muito legal. Então, para você que chegou agora, eu só recapitulando. Passo 1 para o microagulhamento seguro é uma avaliação. Como o pessoal está até aqui comentando, sim, uma avaliação personalizada. Isso aí, é Cada isso cliente aí. é um cliente, cada pele é uma pele, cada Sim, costume, cada hábito, né? sim. Então, avaliar de verdade aquele cliente. Então, passo 1, avaliação. Passo 2 foi falar de fazer um bom pré-microagulhamento. Preparar aquele cliente, preparar aquela pele para receber o procedimento. E o passo 3, que é o que mais o pessoal às vezes tem uma duvidazinha assim, biossegurança. Passo 3, biossegurança. Sim. O profissional precisa ter biossegurança, o cliente pode fazer de qualquer jeito. É a mesma coisa que fazer qualquer procedimento. Como que seria? Geralmente um processo que seja, aliás, qualquer processo estético, eu acho que é interessante você ter essa biossegurança. Uhum. Acho que a biossegurança ela faz parte da estética, né? E a biossegurança não é só o profissional e o cliente, também o ambiente. Não adianta o ambiente ser poluído, o ambiente ser de qualquer jeito, a sala ser, sei lá, ter infiltração, umidade, tudo isso gera, né, o aumento de micro-organismos. Então, é muito importante o local onde é feito, né, a asepsia desse local, a antisepsia desse local, você usar produtos descartáveis, por exemplo, na maca, nós utilizamos lençol descartável, após o procedimento ele é descartado mesmo, tá, gente? É jogado fora.
Eu uso, além do meu jaleco, eu uso um jaleco descartável quando eu vou fazer o microagulhamento, né? E esse jaleco é importante que ele tenha o quê? Elásticos, né? Que ele prenda, que tenha o punho, né? Em forma bem seguro, para que você não esbarre no seu cliente, para que não aconteça nenhuma intercorrência. Então, isso é muito importante. A luva, ela é importante, né? Então, eu uso uma luva para fazer asepsia e eu uso uma luva para fazer, para usar o roller, tá? Então, essa luva para usar o roller, ela é esterilizada, ela é estéril, tá? Então, ela vem numa embalagem que nós tiramos para fazer o procedimento. Tudo bem, né? A pessoa fala, nossa, não adianta ter tudo esterilizado, mas né, a gente sempre vai ter uma distração ou outra. Isso acontece. Mas nós temos que tomar o máximo de cuidado quando a gente trabalha com pele e com ser humano, né? Então, Verdade. touca descartável, tanto para o paciente ou para o cliente, quanto para o profissional. Separei aqui algumas coisinhas. É isso aí. É coisa básica, habitual de vocês profissionais, mas É isso a que a gente tem que máscara usar. é essa, Né? máscara É essa ou mesmo. mais que essa. Aquela máscara que ela é plástica, transparente, ela não serve para trabalhos invasivos, né? Porque ela não protege exatamente a sua face, ela vai proteger a parte externa, mas não as laterais e a parte de cima. E, Então gente, tem que usar mesmo. procedimento de estética, seja qual for, é nariz e boca. Sim. Eu vejo muita gente trabalhando assim, não adianta nada. É porque você respira, né? Não adianta. Sobre o seu cliente, isso realmente E não fora pode. que assim, se for algo contaminado, não sei o que, não é interessante. Então, os dois. Eu quero ver todo mundo sempre, gente, com as duas. Tem umas que tem o aramezinho, tem outras que não tem. Você vê o que você prefere. A melhor ajustar, é que tem esse que arame, segura, né? porque Ó, ele segura ele realmente, molda, ele molda na sua face. Isso realmente é extremamente importante, então, tá? nariz e boca dentro da Isso. máscara. Não fique só aqui. Eu vejo muita gente apoia, não tá conseguindo respirar, fica assim. Na verdade, tudo é hábito, né, É Jéssica? hábito. A gente acostuma com tudo. Eu, assim, dou aula em lugares quentes com jaleco de manga comprida e isso já se tornou comum para mim, né? É o hábito mesmo, é você ir progredindo, insistindo e realmente isso virar um hábito porque foi a área que você escolheu, É verdade. né? Você escolheu essa área. Toca para o cliente e para o profissional. para o cliente e para o profissional, tá? Não tem como, eu vejo muitas vezes o profissional, né, sem essa touca fazendo o procedimento. E o nosso cabelo também tem agentes nocivos, né? Então isso tudo conta. E eu tô aqui com alguns itens de biossegurança, né? São vários. Legal até entrar no site da Anvisa, ver a questão da vigilância. Mas eu trouxe os mais comuns de usar. Por exemplo, gás estéreo. Isso. Eu uso gás estéreo Fechadinha. em todos os meus procedimentos. Todos. E por que gás estéreo e não outra gás, não microagulhamento? Por que... Então, porque aí você vai abrir essa gaze na hora, né? E vai fazer uso dela. A gaze que não é estéreo, então ela não tem uma qualidade tão boa quanto a estéreo. E você vai colocar isso num potinho. Eu vejo gente colocando, né? Coloca várias Contamina, isso, né? Contamina. Contamina. Né? A próprio ar, não. né? Os microparticulados, olha, enrolei que nem da outra vez. Eles acabam contaminando. Então, aqui você descarta, você vai abrir na hora que você for utilizar. Você já vai estar com luva paramentada, tudo direitinho. Você vai abrir, vai utilizar, acabou, você vai abrir outro. Então, é interessante que ela seja estéreo, até porque você vai fazer uma antisepsia na face do seu cliente para fazer o microagulhamento, né? Então, não tem uma lógica usar algo que possa depois ser um contaminante, tá? O plástico. Filme osmótico, cada um chama de um jeito. Ele não é estéreo, né, gente? Ele tá aberto, você vai estar com a luva, que a gente tá sem luva, mas você vai estar com a luva. Ele tem toda uma forma de ser armazenado, guardado, né? Mas você pode colocar aonde? Ou em torno dos produtos que você vai utilizar, onde você vai tocar. Sobre a mesa que você vai utilizar, a gente plastifica o local onde você vai colocar os produtos, tá? Então,
ela serve justamente para isso. É pra proteger Pra mesmo, proteção, né? é uma proteção, porque Você usa um pega, produto pra não contaminar, depois você só pega o isso. plástico, joga De fora. repente, a sua cliente tem um sangramento, você retira, ficou um pouco na luva, você pegou no produto. Então, ele é legal estar plastificado, no final você arranca tudo e faz novamente para o próximo cliente, para você manter esse produto, né, dentro do seu espaço. E, gente, falando em biossegurança, é o principal do microagulhamento, é o roller. Eu tô Sim, com um sim. aqui, não vou mostrar a marca, mas o que, que é o principal desse roller? Ver se tem Anvisa. Não adianta comprar da China, não adianta comprar de onde for. Ah, mas o que tem Anvisa é da China. Gente, ele passa pela Anvisa, ele passa por esterilização, Sim. pelos raios gama, ele passa por uma série de procedimentos para realmente garantir que essas agulhas que estão aqui não estão contaminadas. Imagina você pegar um roller, vamos falar de um jeito bem básico, sujo, e você coloca na sua cliente, passa uma doença, alguma coisa séria para ela. Porque você não sabe, você comprou de um local, comprou da China, digamos assim. Não que sim nem que não, mas há a possibilidade, por exemplo, dele já ter sido usado. Ou não Na ter hora da sido confeccionado. embalagem, Isso, a pessoa que foi embalar, ou não ter sido confeccionado adequadamente, ou vir com as agulhas entortadas, para quem você vai reclamar? E se der uma injúria que você não pode dar na sua paciente, para quem você vai reclamar? uhum, Né? Você perde toda a razão perante a sua cliente, a sua paciente, quando você usa um equipamento que não tem Anvisa. Uma dica muito legal, eu sempre coloco o nome do equipamento, o número do equipamento, o número da Anvisa já na ficha da minha cliente. Quando foi que eu usei, quando foi que eu abri, porque eles têm que ter um número de lote. Se der algum problema, você vai até a empresa, notifica a empresa que te vendeu e que tem Anvisa, qual é o número do lote, quando você utilizou, porque tem como eles rastrearem. E aí a responsabilidade, ela foi ofertada por quem? Por aquela empresa que lógico. buscou, né, a Anvisa, que buscou a documentação necessária, a regulamentação necessária, tudo bem? Então você veja se tem o número da Anvisa, confere no site da Anvisa, porque às E vezes tem vendem por número de aí, lote também, tem né? número, tem validade, sabia? O que, que é Isso, a validade? É justamente essa esterilização também, sim. né? Então tem validade, tem tudo certinho. Não use produto sem Anvisa, não adianta, gente, não usa. Você pode trazer um risco muito alto para o seu cliente e muito alto para você também. Então, assim, a gente já viu várias pessoas enviando que comprou de local sem Anvisa, veio até com sangue já. Sim, Foi é feita análise complicado. em laboratório. Então, imagina você passa uma doença super grave para o seu cliente, né? Agulhas tortas, que não Sim. passou por um processo. Então, imagina também você fazer uma lesão na sua cliente não controlada, como é o roller, né? Adequado. E aí Então, não você vai brinquem gerar com isso. cicatrização também, né? Você vai gerar cicatriz. E não o reparo, que é o objetivo do E microagulhamento, as né? agulhinhas tortas, tortas mesmo. Então, assim, não compre sem Anvisa. É um pouco mais caro, mas garante. E o resultado é tão bom do microagulhamento que se paga. Sim, Né? Se você sim, souber sim. fazer com todos os passos, não é um roller que vai deixar seu procedimento caro. Hoje tá mais barato já, né? Quando Sim. lançou era muito, muito caro. Hoje ele tá um pouquinho mais barato. Então, dá pra fazer. Dá pra atender o cliente com segurança. Então, já foram 3 passos seguros: avaliação, pré-procedimento e a biossegurança. A gente falou alguns itens da biossegurança. Agora, quarto passo é literalmente falar do microagulhamento em si. Então, o microagulhamento a gente precisa tomar algumas precauções. Eu acho que assim, o profissional realmente ele tem que estar bem habilitado, ele tem que entender, né, o que o microagulhamento vai fazer. Então, o conhecimento da fisiologia, o conhecimento dos mecanismos de ação, eles são importantes. A gente fala que teoria é ruim, né? Mas não é. Uhum, Porque é entendendo essa teoria que você sabe qual ativo você vai proceder, você vai colocar no microagulhamento. uhum. É importante, sim, a direção. É importante você traçar mentalmente um mapa, Pressão. né? Como você vai fazer, que sequência você vai seguir de ação, para às vezes não microagulhar 2, 3 vezes no mesmo local e produzir injúrias e respostas teciduais diferentes, né? A pressão que você vai exercer, gente, é bem leve, né? Não precisa sangrar. A gente pode provocar a injúria, ver todo esse processo inflamatório acontecendo de uma forma muito mais suave. Então, cuidado com a pressão, Verdade. a forma como você segura esse roller. Você às vezes
segura de uma forma inadequada, exerce uma pressão mais numa ponta, de um lado Fica do até tambor a do que marca do outro. roller, né? Aquele Realmente, arrastado, sim, né? isso realmente a gente precisa prestar atenção e também precisa prestar atenção até que extensão aquele roller é capaz de microagulhar sem perder a sua funcionalidade. O corte, né? É o corte, exatamente, sem perder o seu corte, porque ele vem com aquele corte, ele tem aquela pontinha, mas à medida que ele vai tendo, né, que transpor uma barreira, essa barreira ela acaba com o tempo, né, fazendo com que ele perca esse corte. Aí ele acaba arranhando, ele acaba machucando. Então, o microagulhamento, ele é muito importante você estar preparado para fazer esse microagulhamento, né? Como que você vai fazer a antisepsia, como é que você vai preparar essa pele, e se sangrar, o que acontece, né? Sangrou, que foi uma pergunta, né, que fizeram, né, Jéssica? Sangrou, e aí, eu tenho que tirar? Tem que tirar. Como é que a gente tira? Com gás estéreo e com o soro também estéreo, tá? É esse daqui. Não é qualquer soro, É para tá? usar na hora, no mesmo E depois procedimento, se descarta. sobrou um pouquinho, descarta. Joga tudo fora. A gase é a tá mesma bom? coisa. Abriu na hora, usou no cliente, sobrou alguma gase, lixo. Tá? Você tá realmente fazendo um trabalho que envolve sangue Sim, muitas vezes. sim. Tá deixando um canal aberto ali na pele, falando a grosso modo. Então você não pode brincar com isso. Falando em biossegurança também, uma coisa que eu tô vendo o pessoal aqui nos comentários, eu tô adorando a conversa de vocês aqui, vocês estão trocando informações. Que bom, maravilha, né? E maravilha. o pessoal tá falando assim, eu posso reutilizar o roller ou não posso? Eu posso se for na mesma cliente se não pode? Gente, roller não pode. Não pode, em nenhuma hipótese. Não pode. Não é porque é a mesma cliente. Vamos entender só, né? Uhum. Desculpa, gente. Imagina. Aí as duas querendo falar ao mesmo tempo, tá vendo? A gente fala pra caramba, vocês têm noção. Eu e a Jéssica, a gente fala muito. Coitadinho do Alan, fica com a cabeça desse tamanho nas gravações. O Alan tá aqui nos ajudando aqui. Ele tá só assim se coçando agora. Mas vamos lá, né? Não é porque o roller foi utilizado naquela cliente que ele pode ser reutilizado. Não é isso. Ele perde mesmo esse corte e ele se contamina. Por mais que você faça antisepsia na pele, vai causar microcanais, né? E isso vai fazer com que as agulhas, querendo ou não, deixem de ser estéreis. Ela vai se contaminar. Que negócio de bactéria cruzada não acontece também? Sim, tem isso. Então, assim, gente, não tem como colocar, por exemplo, numa autoclave, que seria o certo, porque nós temos o corpo, ele é plástico, ele derrete. Então a gente usou. Vamos fazer o seguinte: você vai tirar sangue no laboratório, que é uma das minhas áreas, né? Você vai tirar sangue no laboratório, você vai guardar a agulha para tirar sangue da próxima vez que você for no laboratório? Ou você vai deixar a pessoa que tirou sangue passar um alquim 70, colocar na autoclave e depois colocar em você de novo essa agulha? Entendeu? Eu duvido. Imagina 540 agulhas fazendo isso, né? Então não tem como, e gente. Pela tem Anvisa, que descartar. Mesmo se o roller pudesse ser colocado em autoclave, pela Anvisa, agulha é descartável. Né? Aqui no Brasil, não pode colocar. Eu consegui fazer autoclave. Não pode. Pela Anvisa, você não pode autoclavar roller, você não pode reutilizar, e você, mesmo sendo na mesma cliente. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu coloco o nome do cliente, na próxima eu uso o mesmo, eu só coloco na clorexidina, álcool 70, não pode. Autoclavo, não pode. A gente tem bactérias resistentes, a gente tem lei, né? Não pode mesmo, né? Não, e pelo lado técnico mesmo, ele perde o corte, Jéssica, é sacanagem, sabe? Você usar um roller que não vai fazer abrir os microcanais como deveria, como é preconizado, tá? Então, realmente... E descartar no descarpar, que o pessoal tá falando aqui. No descarpar, que existe um local específico para você descartar e existe um órgão específico que recolhe, né, esse material, que é o material contaminante, e ele descarta em locais apropriados. Então, não é no lixo, tá? É no descarpar que ele vai ser levado para um local específico, me perdoem, para o descarte, tá bom? Então, só retomando. O roller é para fazer aquela sessão, naquele momento, naquele cliente, depois ele é descartado. Não reaproveite no mesmo cliente, não tente usar em outro cliente, mesmo você achando que fez tudo para reutilizar. Não adianta álcool 70, não adianta clorexidina, não adianta autoclavar, botar fogo, jogar para cima, não adianta. Nada, nem não rezar. Pode, não adianta. Nem rezar. Então, gente, segurança em primeiro lugar, a sua profissão tá em jogo e a vida do cliente também, porque é super sério, tá?
Então, falando um pouquinho mais de microagulhamento, que você entrou no assunto de sangrar é bom, não é? Fala um pouquinho disso pra gente. O pessoal, a gente às vezes assiste uns vídeos que a pessoa tá ali, tipo Jorrando. Carrie a estranha, né? Tá jorrando sangue, Carrie a gente. estranha é bom, hein, gente? Né? Então, é pra sangrar daquele jeito? Precisa? Então, Jéssica, assim, quando você quer indução percutânea de colágeno, que você quer causar um processo inflamatório, basta somente aquelas petecas pequenininhas, não precisa realmente sangrar para fazer toda a evolução do processo inflamatório e a resposta de remodelagem ao sistema, né? Então, nós conseguimos trabalhar, pode ser que aconteça, porque ou a pele é fina, ou porque tem microvasos, ao invés de se formar só as petecas pequenas, realmente haja algum sangramento, mas isso nada exagerado, não precisa, porque a resposta ao processo inflamatório ela vai acontecer, tá? Ela vai acontecer do mesmo jeito. Então, hoje já se chega à conclusão que não precisa fazer aquela coisa de sangramento, uma vez que você tem que controlar a injúria. Quanto mais sangramento, maior é a injúria, maior é o tempo de reparo, tá? Maior ainda são os cuidados. E aí, por exemplo, se der algum problema e você tiver que ministrar um corticoide, você vai fazer o quê? E outra Você que a não professora pode, falou, tá? e sangrou, já limpar na hora, com a Sim. gás estéreo e o soro fisiológico. Não Estéreo, precisa tudo ficar estéreo. passando Não tem, sangue. não tem. Mesmo porque o sangue, quando ele sai, o sangue também tem o ferro, né? O ferro que une o grupo M da hemoglobina, e o ferro, ele é muito oxidado pelo oxigênio, né? O oxigênio, ele é um radical livre, um elemento instável, tanto que a gente respira e se oxida. Imagina o ferro já em presença, então ele tem essa oxidação. O sangue, quando ele sai, quando ele extravasa, né, quando ele sai da luz do vaso, quando ele extravasa realmente, ele já não é mais puro, né? Então não adianta você tentar utilizar esse sangue para fazer um trabalho. Para isso existem os cosméticos, a gente tem cosméticos maravilhosos hoje. Então retira-se sim, retira todo esse sangue, ou o pouquinho que ficou, sangrou, não é aquela, né? E aí você vai fazer a aplicação do ativo, e é esse ativo que conta na hora que você está fazendo o microagulhamento como resposta ao tecido, né? E o intervalo entre as sessões? Eu posso fazer toda semana, todo dia? Que bom se pudesse, né? Mas não, tá? Um intervalo que é seguro mesmo, que é o tempo que leva até o colágeno 1, né, ser sintetizado, ser formado, ser transformado de 3 para 1, leva-se um tempo. Então, gente, o intervalo, esse downtime seria de 30 dias. 30 dias é assim, o mínimo, porque senão, eu vou fazer antes para produzir mais colágeno. Gente, não é a produção de maior quantidade de colágeno que vai dar aí um tecido saudável, né? A gente tem uma quantidade X, a gente tem aí um número X, então não é produzir muito. Se você produz muito, você pode ter fibrose, ou você pode acontecer uma outra intercorrência. Então, o intervalo, quando você faz essa injúria, né, para a produção de colágeno, o intervalo é 30 dias, tá? No mínimo 30 dias. E aí, dentre, né, uma sessão e outra, tem o pós, que você vai fazer todo um trabalho para ajudar na recuperação desse tecido e na melhora desse tecido, tá bom? Professora, eu tô aqui usando os meus dotes artísticos. Os desenhos. Tô fazendo Sou aqui péssima em desenho. O pessoal tá perguntando se é qualquer direção, não é? Eu só vou colocar aqui para falar. Tá. cruz e um X. É um Eu vou fazer asterisco, digamos assim. Quer ver? Empresta só a caneta, eu vou só desenhar um pedacinho, mas é isso aqui, tá, gente? Deixa eu tentar Primeiro, mostrar. deixa eu só ver se consegue tudo Ó, bem eu vou aqui. segurando aqui. Tem mais uma folhinha aí em branco? Ela desenha. Porque daí eu faço a primeira e Cada a segunda quadrante, parte. você vai fazer sempre os mesmos movimentos. Ó, o primeiro é a cruz, né? Segura. Dá mais um papelzinho. E o segundo Em cima desse. em cima dessa cruz, você fazer o X. Não é de qualquer jeito, tem gente fazendo até redondo, faz 8, não tem E, segredo. gente, é assim, sempre que você fizer o movimento, né? Vou pegar esse daqui, ó. Sempre que você fizer esse movimento, você vai fazer um número de repetições, né? São 5 repetições. Então, você, por exemplo, começou aqui, ó. Eu venho, quando eu subo, eu conto 1, 2, 3,
4, 5, tá? Eu faço um número X de repetição e depois eu retiro o instrumento, eu retiro o equipamento da pele da minha cliente para pegar a outra direção. Então, eu não posso simplesmente trabalhar em um sentido e já virar, tá? Por quê? Porque aí sim eu vou produzir cortes nessa pele. Isso não pode acontecer. Então, gente, nós vamos pegar o equipamento e fazer numa direção, retirar o equipamento para posicionar na outra direção. Para posicionar, retira, posiciona em outra direção. É assim que a gente trabalha com o microagulhamento de forma mais segura. Então, tá? ela falou sobre pressão, intervalo de sessões, a direção do microagulhamento, de acordo com as perguntas de vocês que ela montou esse espaço, o passo a passo. O passo a passo. Né? A gente falou de biossegurança, a gente falou de avaliação, a gente falou de o que fazer no pré-microagulhamento, como fazer o microagulhamento em si, falou do roller. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos ativos que são usados. A gente sabe que os ativos vão ser baseados no que você fez de avaliação. Se a pessoa quer tratar uma estria uma coisa, esmerecimento outra, capilar e vai indo. Mas assim, fala um pouquinho de alguns ativos que existem para microagulhamento. Na verdade, eu coloquei ativos aí, Jéssica, para falar assim, a base do ativo é importante. Então, não pode ser uma base oleosa, não é qualquer, por exemplo, cosmético. Eu posso abrir um pote e colocar um creme? Não posso, né? Então, a gente tem que buscar cosméticos que tenham como base ser líquidos, ser fluidos, compatíveis com a pele. Isso, né? tá? Com menos corante. Corante não pode ter. Você não pode microagulhar e passar um produto que tenha cor, né? Porque isso ela vai fazer uma micropigmentação, Verdade. né? Então ele não pode ter cor, ele não pode ter cheiro, para não provocar um processo alérgico, já que eu estou trabalhando com o sistema imune, tá? Então tudo isso a gente precisa pensar na hora de trabalhar com o ativo, né? Então, fluido é interessante, líquido é interessante. Nós temos... Qual é o outro que a gente tem? Monodose? Tem as monodoses. Hoje, as empresas elas têm pensado, acompanhado a evolução desse trabalho e elas têm trabalhado em cima de monodoses, livres de conservantes, livres de cheiro e livres de cor. Você tá com a sua listinha de ativos que a gente fez, que você anotou? Enquanto isso, Tô eu com vou alguns mostrando. aqui, ótimo. Tá? Pessoal, 3 empresas cederam para a gente mostrar para vocês as linhas específicas para microagulhamento. A ideia aqui não é vender, não é nada, tanto que eu tô com 3 marcas diferentes, mas eu quero mostrar para vocês que existe linha específica para microagulhamento mesmo. Sim, e hoje as empresas estão bem evoluídas nesse quesito, tá, gente? Olha que bacana isso. Essa é a da Pillline. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São monodoses. Monodose sem conservante, sem corante fragrância. e sem corante. Tá. Que são os irritantes, né? O que pode induzir um processo alérgico, principalmente num trabalho invasivo como esse. Então é sem corante, sem fragrância e sem conservante. Exatamente, é isso aí. E o legal é que é compatível com a pele. Sim. Né? Então você não precisa, às vezes, colocar um conservante em alguma coisa, já que você está microagulhando ali. Monodose, porque você vai usar ali naquela sessão. Né? Uma dose única. Então ela é feita em ambiente mais estéreo, digamos assim. Ou... Nós estávamos conversando, né, com as empresas cosméticas justamente sobre isso, né? E realmente todo produto cosmético ele é feito, né, em potes esterilizados e tudo mais. Mas o que acontece? Às vezes você faz em grande quantidade, então você abre e fecha. Quando você profissional usa, né? Quando você usa diariamente, ou seja, para um trabalho estético que não seja invasivo, você acaba com o tempo contaminando, né, tendo essa contaminação. É feito em perfil estéreo. Exatamente. Né? Agora, esse perfil estéreo, é por isso que é feito em monodoses, em vidro, né, não sei, talvez não dê para vocês verem, mas é vidro, tá? Porque ele pode ser mais estéreo. E a monodose é porque, assim, como ele não tem conservante, não tem cheiro, não tem cor, não dá para você abrir e depois guardar. Porque aí você contamina e deteriora o produto. Então, isso é ruim. Então, ele é feito para uma dose só. O que é que eu faço, Jéssica? Às vezes eu uso essa monodose e quando sobra eu fecho e entrego para minha cliente utilizar quando ela for dormir, por exemplo. Porque ela tem que ser usada naquele dia. Então, ela pode utilizar aquele produto e pronto, acabou.
tá? Então a monodose realmente é para ser usada uma vez só. Ó, esse aqui tem aminoácido, Então eu trouxe aqui decapeptídeo. alguns ativos, por exemplo, TGF-beta 3, né, que ele trabalha o bom colágeno, ele faz com que haja a síntese do colágeno, que ele não é um colágeno espesso, ele vai ser um colágeno alinhado. O TGF-beta 3 é interessante. O Registril, que é um outro, né? Um outro ativo que ele é muito legal para estria, porque ele faz ele redensifica, né? Ele melhora essa densidade do tecido. Ele faz o que? Diminui a inflamação. Um outro bem interessante também que eu coloquei aqui são os fatores de crescimento. A gente já viu, né, o TGF-beta 3, o FGF, que é de fibroblastos, né, o EGF, que é o fator de crescimento epidermal, que ele vai fazer com que haja essa proliferação celular, a reorganização do tecido. Então nós temos aí o resveratrol, que eu acho que é muito bacana. Todo mundo hoje tem se falado muito em resveratrol, porque além dele ser um antioxidante de excelência, ele é um anti-inflamatório, então ele modula a inflamação, né? Ele tem N propriedades. A própria vitamina C, né, que é muito queridinha importante. de todo mundo. Sim, por quê? Né? Coringão, né? Exatamente, porque para você ter a síntese de colágeno, você precisa da vitamina C. Né? Então, a vitamina C hoje ela é muito preconizada e até mesmo, você estava falando aí da Pillline, eles têm uma vitamina C com oligoelementos, com oligominerais, porque eles trabalham, eles trabalham muito a parte dessa noção, desse sentido, né? Eles entram para dentro da ortomolecular, então eles trabalham dentro do conceito ortomolecular, que é sempre equilibrar a parte celular, é o conceito, equilibrar a célula, equilibrar essa comunicação, facilitar essa comunicação celular. Um dos elementos, né, não são só as vitaminas, como por exemplo a vitamina C, mas a gente tem alguns minerais, né, que são precursores, são cofatores enzimáticos, ou seja, que vão auxiliar no próprio metabolismo e na reação química. Então a gente tem aí uns ativos bem Vou mostrar bacanas. os kits da Meso também. A Meso ela fez várias linhas, ó, tô com uma linha aqui para celulite, também tudo com monodoses. Vou abrir aqui para vocês verem. Isso aqui a gente até já usou hoje. Já, nós utilizamos. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Cada monodose da Meso vem também uma pipetinha aqui junto. Todas descartáveis. Para você usar. Então você vai usar por cliente essa e essa, por exemplo, ali naquela sessão, naquele momento, e você descarta. Então esse aqui tem os ativos para celulite. Olha que interessante. Esse aqui é o kit de estria. Então muito ela bacana. teve todo um cuidado de fazer uma linha para cada alteração para cada estética. Disfunção, né? Para cada disfunção então, estética. Ó, todos têm as 5 monodoses, então você consegue fazer 5 sessões para estria. Esse aqui é o capilar, ó, muito legal. A gente também testou, muito nós legal o capilar. Hoje. Esse aqui, facial, corporal e também área íntima, bem legal. O pessoal tá começando a trabalhar muito estética íntima e tem resultados fantásticos mesmo. Sim. Mas lembrando que você tem que treinar bastante, fazer o microagulhamento antes de já fazer áreas mais avançadas. Tem que ter biossegurança, habilidade. Sim. Tô vendo muita gente perguntar, mas vocês falaram do sentido, mas como faz, como não faz? Você sendo profissional da área da estética e da saúde, né? Você precisa se habilitar. Então, assim, você fez lá a faculdade de estética, o técnico, ou você é biomédico, fisioterapeuta, enfim, não importa a sua área de atuação. Enfermeiro, biomédico, esteticista, fisioterapeuta, enfim, não importa. Você precisa fazer um curso de microagulhamento. Isso, se habilitar na técnica. Precisa se habilitar. Né? Não estou falando se você pode ou não pode fazer, é diferente. Você precisa se habilitar, conhecer, tem que saber muito de cosmético. Então, assim, não vou comprar um kit. Fisiopatologia, né? Que às vezes a pessoa fala, é só cosmético? Não, você tem que entender o processo. Né? Fazer a avaliação adequada, né? Não é uma avaliação igual você faz para limpeza de pele. Então, você precisa saber muito de cosméticos também. Não adianta falar assim, olha, eu comprei o roller, fui lá na empresa, comprei o kit, agora eu vou fazer. Mas não deu resultado, deu efeito rebote, não aconteceu nada. Por quê? Porque está faltando uma série de passos, uma série de estudos. O que eu mais bato aqui no mundo estética na tecla é, gente, tem que estudar o tempo inteiro. Vocês viram quando a professora se apresentou? Esteticista, biomédica, fisiologista, 1000 pós-graduação, começa ali, começa aqui. A gente não para de estudar. Né? Eu sou esteticista, comecei há pouquíssimo tempo na área
E eu o tempo inteiro eu fico assim, nossa, cada professor que vem dar uma palestra, uma entrevista pra mim, eu fico louca. Eu falo, nossa, então isso é É uma assim? troca Você muito começa a legal. pensar, então aquilo é assado, e cada ideia que alguém vai falando, você vai começando, ah, eu vou fazer isso no cliente, vou Sim, fazer assim, vou sim, é fazer isso mesmo. assado. Então, ó, Muito gente, bacana. esse aqui é o de flacidez, ó. Flacidez, ó, o pessoal até perguntando dos ativos para flacidez. TGF beta 3 que você TGF falou. beta 3, que é o que trabalha aquele bom colágeno, né? Colágeno alinhado, colágeno não espesso, que é exatamente isso que nós queremos com a técnica do microagulhamento, né? Então, ele é bem bacana. Cicatriz de acne. Cicatriz de acne, dá para fazer silício, que é o meu, assim, xodó. Xodó. Eu amo silício orgânico, eu amo silício. Ele trabalha reconstrução tecidual, ele trabalha flacidez. Ele é muito interessante para rugas, para estrias, né? Ele é bem bacana quando bem utilizado, quando você faz algumas combinações também cosméticas. Ele é muito bacana ele oferta um resultado muito, muito legal, né? Ó, esse aqui é um kit da Meso para clareamento. Muita gente tá perguntando assim, pode ou não pode na mancha? É, que nem a Ah, professora tá. sempre fala. Uhum. Qualquer tamanho de agulha pode ir na mancha, pode ou não pode. Explica um pouquinho pro pessoal, que muita gente tá com dúvida se pode no melasma, pode na mancha. O que que acontece? Ó, esse é para manchas, ácido tranexâmico, TGP2 e decapeptídeo Que 4. eles fazem justamente isso, o clareamento, né? Inibição de algumas sínteses até chegar, por exemplo, inibição de tirosinase, tá? Eles E fazem pode ou esse não trabalho. pode ir na mancha? Então, o microagulhamento, gente, por isso que a gente precisa ver a parte da bioquímica mesmo, né? Uhum, O que acontece? Quando você trabalha com microagulhamento, que é diferente, por exemplo, de ácido, tá? De uhum. peeling, são dois processos, respostas Diferentes, daquele né? tecido diferente, né? O tecido, as células, elas enxergam de maneira diferente. Então, quando você faz o microagulhamento, você abre microcanais, ou seja, vem uma informação aí para o seu fibroblasto de que não houve lesão nesse tecido. Então a epiderme ela não foi retirada, não houve uma lesão forte, houve apenas a abertura desses microcanais. Então ele não precisa se exacerbar, ou seja, pode se produzir colágeno muito mais lentamente, né? Você tem aí a liberação do TGF beta 3, né, que é a produção desse colágeno que não é fibrótico. Então, você tem uma resposta para o tecido de que não houve uma agressão intensa com bactéria nem nada e que o melanócito ele pode ficar na dele. Então, gente, pode ser usado o microagulhamento nas manchas. Não é que ele vai resolver, ele pode ser um grande coadjuvante Pra permear mesmo aquele ativo, para né? permear e para fazer com que essa melanogênese ela não aconteça. Então é ele mais ativos. Então não é que Só ele não. não, o microagulhamento ele não tem a indicação de clarear a mancha, mas ele ajuda no clareamento junto com ativos, né, para essa finalidade, tá bom? E nessa questão de tamanho de agulha, quando que é para permear, quando é para a questão do colágeno mesmo? Então, quando você quer, porque assim, agulhas até 0,3 milímetros, né, ela não chega a atingir, por exemplo, a camada basal, né, a junção dermo-epidérmica ali, tá? Quando você tem até 0,3, a gente fala que a função seria mais de entrega de ativos. Então, quando você quer melhorar a permeação do ativo, somente isso você pode usar até 0,3 milímetros, que seria o drug delivery, né? Que a turma fala que lindo esse nome. Chique. Chique, né? Que na verdade é essa entrega de ativos, é facilitar essa entrega de ativos. A partir de 0,5, você já tem a indução percutânea de colágeno mais o drug delivery, né? Porque todo o agulhamento vai fazer entrega de ativos. Então, a partir de 0,5, que ele atinja aí a camada basal, onde está ali o melanócito, é por isso que o pessoal tem medo, né? A partir desse tamanho, você já consegue fazer a indução percutânea de colágeno. Então, dá para se trabalhar com 0,5 em várias disfunções. A gente não precisa trabalhar com tamanho maior de agulha, mas quando a gente associa cosméticos, eletroterapia, o resultado realmente ele é excelente e não deixa nada a desejar para outros tamanhos, para outros comprimentos de agulha,
tá? Então, não tem por que se arriscar, por exemplo, com uma agulha de maior tamanho, que você vai produzir uma injúria maior, vai ter que saber como controlar tudo isso também. Quando você pode usar, sabe, Jéssica, o 0,5 de uma maneira correta, por isso que a gente tem que saber como Porque fazer já esse tem a agulhamento. indução, né? Como é que eu consigo essa indução percutânea com 0,5 e associar cosmético, associar equipamento, a fototerapia, enfim. Nós temos um arsenal muito bom na estética para promover aí uma Tendo qualidade. conhecimento, ninguém tira nada da gente. Nada, né? gente, nada. Eu acho fantástico o que a esteticista tem como arsenal terapêutico, né? E Pra os conseguir profissionais as respostas. gerais da estética, Sim, né? sim, sim. Ó, o último aqui da Meso, da linha lá que eu mostrei, é o retrator de poros. Achei muito Muito interessante bacana, isso. né? A gente Muito viu até legal uma mesmo. foto, né, que Eu eles tô nos aqui com ela. enviaram. Foi bem bacana a resposta mesmo, que o profissional, ele faz o experimento e envia, né, e a gente olhou bem de perto, teve uma resposta bem bacana, como a retração, né, desses ósseos. E aqui alguns resultados, até que eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas provavelmente no site da Meso, no site das empresas devem ter essas fotos. Aqui é a retração de poros, aqui para celulite, calvície, aqui cicatriz de acne e aqui é rejuvenescimento. Então, entra em contato com as empresas mesmo. As empresas, elas respondem muito bem a gente. Sim. Eu adoro entrar em contato, perguntar, esse ativo, não sei o que. Às vezes você não sabe para que é, você pesquisa, pede para Eles a sempre vão ter empresa um enviar o Sim, material. eles É muito fornecem, legal eles isso. fornecem. Outra empresa que também cedeu pra gente os produtos aqui, ó, mostrar pra vocês Element, então são monodoses também. Todos monodoses. Eles também desenvolveram um trabalho bem bacana. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Que são doses menores, né, também. Eles têm a linha Micro Skin, ela é para microagulhamento. Aqui, ó. Muito legal também o trabalho deles. Então, eles desenvolveram também para várias disfunções estéticas, né? As monodoses, tá? Deixa eu fechar aqui Uma para o pessoal utilização ver. única, né? Então é interessante, realmente. Tá É vendo uma aqui? linha realmente bem bacana, bem interessante também, que também trabalha aí com essa prática de monodoses, que eu acho fantástica. Então, ó, tem aqui ativos, né, que eles fizeram para flacidez, hiperpigmentação, anti-aging, ó que legal, adiposidade, flacidez, estria, celulite. Então eles fizeram uma linha completa também, muito legal, chama Micro Skin da Element. Então, gente, a gente apresentou aqui 3 empresas, mas tem outras. Tem A outras, Cosmobeauty sim. tem também, a Medicatriz tem. Medicatriz lançou agora, né, no último congresso. Então, assim, Eles várias lançaram. empresas, nem adianta eu falar uma ou duas, eu vou Sim. esquecer a maioria. É. Mas esses foram os kits que nós recebemos, a gente já usou eles nos cursos, Sim. né, nas gravações que nós estamos fazendo. E deixa eu ver o que mais aqui, então, gente. Então, recapitulando. 1, falamos de avaliação. 2, de pré-microagulhamento. 3, importância da biossegurança. 4, sobre o microagulhamento em si. 5, falamos dos ativos, ela falou do veículo que precisa ser. E agora, os cuidados no microagulhamento. Tá legal, atendi essa cliente, microagulhei. Tchau. E tchau, né? Tchau. E tchau. Você microagulhou, você fez a oferta, fez a entrega do ativo, que a gente está falando ali das monodoses. E aí nós vamos falar que para essa cliente, para essa paciente, os cuidados que ela tem que ter, né? Eu gosto muito de fazer microagulhamento, por exemplo, em dias quentes, ensolarados, no período da tarde, sabe, Jéssica? Porque assim, por mais que você oriente a sua cliente, a sua paciente, às vezes ela sai um pouquinho fora, mas não é tudo isso, eu vou fazer e depois dá intercorrência. Então, o calor excessivo mais a inflamação gerada, o calor excessivo, então não foi pelo microagulhamento. Às vezes pode ser pelo calor, ela vai lá e se expõe ao sol. Uhum. É lógico que o melanócito vai ficar muito irritado, né? Porque o calor, ele é um estímulo para o melanócito agir, né? Para ele fazer, para acontecer a melanogênese. Então, não é o microagulhamento. E aí ela vem falando que é. Então, eu gosto de fazer à tarde. Sempre eu já falo para ela, olha, quando a gente for fazer microagulhamento, nessa sessão, não tenha nenhum compromisso após, porque não pode usar maquiagem por 24 horas, não pode passar filtro solar por 24 horas, tá? Não pode ficar com o cabelo assim na cara, né, para não haver, né, nenhuma contaminação, tá? Então, que ela não tenha uma atividade social depois,
né, do evento do microagulhamento, tá? Então, é sempre importante, ela vai sair, sei lá, vou pegar metrô, ou acontece, por exemplo, né, quando você pega um homem que gosta de boné, não pode utilizar, tá? Não pode utilizar. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e sempre nós vamos recomendar o home care, que eu acho que é extremamente importante, porque essa pele, ela sofreu uma injúria, essa inflamação vai durar aí de 1 a 3 dias, vai depender da injúria, então o processo vai estar inflamado. Depois disso, o que a gente pode fazer? E antes disso, hidratar muito bem, nutrir, né? Então, usar cosméticos adequados. Então, tem todo um cuidado que nós temos que ter com essa paciente, com essa cliente, depois que a gente fez, que nós provocamos essa injúria. Tá? Pessoal, vocês estão muito quietos aí no Insta, no Face, no YouTube. Quero ver todo mundo curtir, quero saber se vocês estão nos ouvindo. Dá um joinha. Tem 360 Coração. pessoas no YouTube, mais 100 aqui no Face. Que bacana, que Pessoal bacana. do Insta. Que bacana. Gente, Fico muito dá um feliz. curtir, quero saber se vocês estão aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês, estou Nós super estamos feliz. aqui por vocês, Coraçãozinho. verdade, verdade. E a gente vai continuar aqui, ó. A doutora Lucinéia, ela fez essa palestra aqui baseado nas perguntas que nós recebemos ontem. Sim, Então, sim. toda a palestra já é a resposta, né? Já está baseado nas perguntas de vocês. Eu tô vendo as perguntas de vocês aqui, às vezes tem muita pergunta repetida, pergunta que já foi respondida. Então, depois que acabar o ao vivo aqui, corre para assistir, né, de novo. Assiste sim. quantas vezes você quiser. Compartilhem aí com os amigos. Quem tá aí já compartilha, chama o pessoal. A gente tem que dividir conhecimento. Exatamente. Né? É o que nós estamos fazendo aqui, né, Quanto mais Jéssica? gente souber, É o que nós estamos fazendo aqui. souber fazer a coisa certa, digamos Sim. assim, mais a nossa produção vai pra frente. Isso, mais fortalecidas nós estaremos, vocês sabem disso, né? Então, vamos continuar aqui. Então, falou dos cuidados pós-microagulhamento, então tem que falar com a cliente, né? Você tem que fazer ali, olha... E assim, é tudo feito antes, sabe, Jéssica? Né? Porque você tem que falar exatamente o que vai acontecer, o que você vai fazer. A sua cliente, ela tem que ter ciência. Ela não pode ser pega de surpresa. Ah, mas eu não sabia. Não, tudo tem que ser dito. E não é só dito, né, Jéssica? Tem que ser escrito. Então, existe o termo de livro esclarecido, tem que ser tudo escrito e a sua cliente tem que assinar. A gente recebeu esses dias aqui no Mundo Estética, a profissional, ela fez no dia do casamento o microagulhamento. Então, assim, faltou conhecimento ali, a noiva não ficou feliz. Com certeza, e ela fez, com assim, certeza. de um jeito que não sumiu rápido, a vermelhidão não foi Foi uma injúria mais... Foi uma injúria mais alta. Então, assim, vocês têm que conhecer. Por que eu tô falando isso? Vocês têm que conhecer o procedimento. Sim, né? muito, gente. Não adianta assim, eu vi um vídeo lá no YouTube, faz assim, faz assado. Não, você que é profissional Não, da estética, procura um curso. E não é oferecer uma resposta, falar assim, amanhã você já vai estar Linda. jovem 10 anos. Gente, todo o processo de remodelagem leva um tempo. E são 30 dias, né? Só depois de 15, 20 dias que você vai começar a ver. Então, não prometa resultados, né, Jéssica, assim, ó, um passe de mágica, amanhã você já vai estar bonita. Então, a cliente, ela fica até mais satisfeita, né, Jéssica, quando ela sabe exatamente onde ela está se metendo, né? Qual é realmente o procedimento, e aí ela vai concordar com tudo. Né? Né? Porque imagina o dia do seu casamento, você tá daquele jeito, o rosto ardido, vermelho, não vai poder fazer maquiagem porque fez no mesmo dia. Sim, né? sim. A cliente, a noiva já tá estressada por natureza, então o negócio deve ter ficado pior ainda do que era pra ter ficado. Sim, o estresse libera cortisol, né, pela suprarrenal, e o cortisol, ele atinge aí vários elementos, vários órgãos, inclusive até a gordurinha localizada, acho que até cresceu um pouquinho assim, né? Ele oxida lipídios, então acaba aumentando até a gordura localizada, coitada, pensou? Eu contando esse caso da noiva, o pessoal fala, mentira, nossa, mas acontece essas coisas, né? A gente recebe assim, cada caso aqui de queimadura sim. com o aparelho, de gente fazendo coisa que não deve, misturando cosmético que não deu certo, não avaliando direito. Então, assim, é por isso que a gente tenta passar o máximo de informação de qualidade para vocês. Eu trago aqui professores que dão aula em graduação, pós-graduação, centro técnicos, eles têm a vivência clínica, então eles vêm dividir com vocês o que eles vivem mesmo, né? Sim, o dia a dia. O dia a dia. Então, aproveitem, gente, faça a pergunta de vocês, troquem as informações. Eu tô vendo aqui o pessoal, principalmente no YouTube, trocando muita informação, o pessoal do Instagram, do Facebook também. Gente, conversem, vocês não são... é meu concorrente, não quero falar com ninguém. Pelo contrário, a gente tem que se unir, né? E trocar informação certa.
né? O pessoal tá falando assim, mas por quê? Ó, a Fátima Vale. Protetor e maquiagem após 24 horas depende da pele? Ou como que é? Não, depende da injúria, né? Então, uma vez provocada a injúria, você precisa realmente ter esse tempo para depois usar uma maquiagem ou usar um filtro solar. E por que que não pode, assim? Todo mundo fala. Porque se o filtro solar, por exemplo, ele tem que ser superficial e a maquiagem, ela tem que ser superficial. Ela foi feita, Pra ficar ela foi na planejada para ficar na superfície da epiderme, nem na epiderme, né? É. Na superfície, Primeira ela não foi feita para permear, né? Então, e ela pode obstruir os ossos, os poros, ela pode gerar aí uma agressão, uma intercorrência maior. E quando você faz uma injúria, você abriu esses microcanais, você começou um processo inflamatório, né? Inflamação inata, que a gente chama, porque vem, né, da imunologia inata. Então, você tem esse processo inflamatório, você tem que respeitar um período aí, até que realmente você tenha uma melhor, um melhor fechamento desses canais, né? Então, gente, na dúvida ou não na dúvida, são 24 horas, porque tanto o filtro solar ele foi feito para permanecer na superfície. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai ou refletir, né, a luz do sol ou impedir, então ele vai ter que ficar na superfície. Ele pode ser tóxico se ele for para uma camada mais inferior, tá? Até a própria maquiagem, né? Se derrubar uma maquiagem, por exemplo, dentro do olho, isso vai causar aí uma inflamaçãozinha, porque ela não foi feita para essa camada da pele, né? Então, vamos respeitar aí as 24 horas, né? A gente já fica bonitinho, fica vermelhinha, né? Já tem um rubor. Vamos respeitar essas 24 horas para estar utilizando cosméticos que são superficiais ou maquiagem que é superficial, tá? Bom, gente, vamos para o último passo. Já estamos com mais de uma hora aqui de bate-papo. Nossa, gente, é só uma live. 7 passos. Era só uma live, já é só uma live. 7 passos seguros que ela passou, né, de acordo com a experiência dela. Quem não assistiu, vai ficar disponível lá no YouTube do Mundo Estética. Acha lá Mundo Estética Brasil, Isso. pessoal do Instagram, pessoal que está lá no Facebook. No Facebook vai ficar disponível também, é só achar a nossa live na linha do tempo. E, gente, curte, compartilha, mostra que você está se atualizando aí para sua cliente. Tira foto, tira selfie com a gente aqui de fundo. Isso, aqui, ó. Vamos marque lá, a Jéssica. gente, marque o Mundo Estética. Bom, última, e que o pessoal que está enlouquecido já perguntando desde a hora que chegou. Home care. Tem que indicar alguma coisa para o cliente? Tem, porque assim, o que nós temos que entender é que um trabalho estético, ele tem uma continuidade. Por exemplo, não adianta adianta comer maçã só hoje e achar que todos aqueles ativos vão estar presentes daqui a um mês no seu organismo, Jéssica? Vamos lá. Seria ótimo, eu só comer uma maçã no ano. Uma maçã no ano, beleza. Suplemento, por que a gente toma suplemento todos os dias? Porque ele tem um metabolismo, o nosso organismo metaboliza aquele suplemento. Então, quando você tem um ativo, ele tem uma ação, mas ele não fica para sempre no seu tecido, no seu organismo, né? Ele tem uma ação, uma resposta e acabou, não é? Então, nós temos que ter, sim, o trabalho, o home care, porque assim, você faz um trabalho dentro do seu consultório, sei lá, em uma hora e pouco, e o restante, né, do mês ou da semana, né? Quem vai nutrir? Como é que a gente vai nutrir? Assim como nós precisamos comer, né, para que a gente tenha uma nutrição adequada, e alimentos não é comer qualquer coisa, né? Não é comer bolo, né, Jéssica? Não é comer empadinha, é comer alimentos saudáveis. Assim também a nossa pele precisa de nutrientes, né? Que às vezes ela não sintetiza. Então você precisa sim repor esses nutrientes para essa pele. Então, dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, qual é o objetivo do seu tratamento, sim, tem que indicar home care. A sua cliente, apesar de ter a home care... Ela tem que hidratar, tem que continuar Olha, tem que fazer higienização a em casa, tem que higienizar a pele quando vai dormir e quando acorda, tem que tonificar, tem que usar um hidratante de excelência. E água termal, é legal? Água termal pode se utilizar, ele é bem interessante, legal. Tá? Então pode-se usar água termal. E aí os ativos que vão fazer com que essa pele tenha a resposta
que foi proposto no tratamento. Ou seja, tratou estria, ativos Para para estria. estria. Tratou rejuvenescimento, flacidez, Isso. celulite. São Então, ativos de acordo com a específicos. sua avaliação, de acordo com o seu tratamento, que você propõe esse home care para ela. Mas é o que a professora falou, lembrando que tem que higienizar, tonificar essa pele, hidratar, nutrir, né? Sim. Às vezes acalmar um pouquinho. Sim, às vezes dependendo. acalmar, depende do procedimento que você fez. Você tem que melhorar, né? Acalmar, tirar aquela sensação da pele. Então, é importante, gente, não é só comer o que é bom um dia e tá tudo certo, né? A gente tem que manter essa nutrição e principalmente a nutrição desse tecido, dessas células. Pessoal querendo saber do anestésico. Ó, pra mim, gente, não tô aqui pra mostrar a marca, não vendo medicamento nem nada. Esse aqui tá até com o plastiquinho ainda da última vez, ó. Que a gente foi só fazer a demonstração de como enrolava, mas enfim. Tô aqui com anestésico. Esse aqui chama Dermomax, tem lidocaína 4%. Lidocaína. E eu não tô aqui pra indicar a marca, nem a professora. Tem gente que usa outras marcas, enfim. É lidocaína a 4%. Usar anestésico, o pessoal perguntando. Até meio precisa, não precisa. Na literatura fala que é só acima de meio. Mas e a dor? Literatura e a dor? Então assim, eu penso o seguinte, né? Eu acho que o seu paciente, seu cliente, ele não tem que sofrer, né? E a gente, quando nós temos dor, quando a gente sente dor, a gente tem contração de músculo, a gente tem liberação de substâncias para o meio, né? Então, não custa. Eu acho que a gente pode utilizar, então eu utilizo aí um anestésico tópico que é mesmo, né, a Dermomax, que é a lidocaína 4%. Ela não faz vasoconstrição, porque a gente não quer vasoconstrição aí quando a gente utiliza o roller, né? Por isso eu gosto muito da pomada, ela dá um efeito bem bacana. Eu deixo 40 minutos na minha cliente, na minha paciente, para depois fazer o procedimento, só que para fazer, lembrando, eu retiro tudo, né? Faço antisepsia, para depois fazer... clorexidina, né? Com clorexidina, para depois eu fazer o agulhamento. Então, assim, em meio, assim, eu posso utilizar, porque região de testa, né? Região onde tem protuberância óssea, ela realmente é mais dolorida, ela é incômoda, e muitos pacientes, muitos clientes desistem por conta da dor. Ninguém gosta, né, de sentir muita dor. Aí fala, a pessoa é fraca, é forte. Gente, é questão de sensibilidade. Tem gente que não sente nada, tem gente que tem uma sensibilidade maior. Então, eu utilizo, sim, para as pessoas que têm sensibilidades maiores, eu gosto de utilizar a lidocaína, porque ela não faz vasoconstrição. O pessoal tá perguntando muito da Dermapen. Gente, até hoje, até o momento, no Brasil, não tem registro na Anvisa. Lá fora tem, não sei onde tem, país tem, lá faz, dá um resultado maravilhoso, isso não tá em discussão. Exatamente. Mas no Brasil, não tem Anvisa. E nenhum profissional pode usar um produto sem Anvisa. Então, até hoje, a data de hoje deste vídeo não tem. Pode sair um dia? Pode. Eu sei que o pessoal está correndo atrás, está fazendo, mas não tem registro na Anvisa. E se não tem registro na Anvisa, você não tem que usar. Porque uma, que você vai levar multa, outra que você não tem registro, pode estar acontecendo alguma coisa, algum probleminha ali. Pode ser presa? Que bom, muito bom. Pode. Eu vejo muito profissional usar, não estou discutindo se funciona ou não. Então, não e é sim, isso, se pode ou não pela lei. Né? Eu acho que é uma questão ética, né? Não é só porque... Eu vejo muito profissional, como eu dou aula e tal, então chega muitos casos para mim, cases, o pessoal conta muita coisa. Eu vejo muito profissional, às vezes, utilizando um equipamento que não tem Anvisa, né? E que ele é agressivo, que ele vem a fazer uma injúria. E isso realmente é contra a lei. Então, aqui no Brasil é contra a lei. Aí fala, mas eu uso, eu escondo. Gente, assim, quanto vale o seu nome? Né? Quanto e se não vale tem Anvisa a até seriedade? hoje, por que não tem? Então, assim, a gente tem que então, tomar tem que estudar cuidado. Isso, tem que dar uma olhada nisso. Né? A gente tem que tomar cuidado aonde nós estamos e olhem realmente a legislação. Não adianta você falar assim, mas o meu amigo. Pega um advogado criminalista, pega um advogado que tenha expertise e faça as perguntas corretas. Não adianta olhar a internet. E o site da Anvisa está aberto também, né? E no site da Anvisa diz o seguinte: o que não tem registro na Anvisa não pode ser comercializado até ter registro. Eu vi muita gente falando de alguns equipamentos e que diz o seguinte pro pessoal: não, a Anvisa deixa você utilizar até você registrar. Ela não deixa.
É muito claro, a gente tem aí o texto. Se você entrar dentro do site da Anvisa, que a turma fala que é confuso, ele não é nada confuso, é confuso para quem não sabe realmente mexer nele, mas ele não é. Tem um texto e ele é muito específico. Não pode ser comercializado enquanto não tiver o registro na Anvisa. Ponto. Se não pode, você incorre dentro de uma penalidade legal. Imagina, tudo bem, não dá e se der problema. E se a sua cliente reclamar, você vai perder tudo. Você vai perder sua clínica, seu nome, seu espaço, né? E outra, se você usa algo ilegal, como é que você pode reclamar que outra pessoa faz alguma coisa ruim? Né? Então, o que é ético, não existe meio ético, não existe meio certo. Até Verdade. na prova a gente dá meio certo, mas nem tudo é meio certo, tá? Ou ele é certo ou ele não é, e a gente precisa fortalecer essa classe da estética. E vamos. A pessoa está perguntando se em rosácea pode fazer microagulhamento. Não, não pode. Rosácea, quando ela tá com pápulas e pústulas, né? Quando ela tá nessa fase agressiva, não pode. Que mais não Diabetes pode? descompensado, não pode. Acne, né? Ativa também não pode, porque você pode não, você vai contaminar, né? Nas pústulas, não. Em herpes, não. Em pessoas que têm alergias, por exemplo, a metal e a cosmético, não pode, porque você pode microagulhar e entrar no processo alérgico, pessoas que têm um problema de coagulação, né? Então a gente precisa tomar algum cuidado, realmente não pode, né? Câncer de pele, Queloide, tendência a queloides, queloide. então, porque a gente trabalha muito, né, cicatriz atrófica. E o pessoal às vezes confunde queloide com cicatriz hipertrófica, então tem que entender um pouquinho disso. Atrófica pode, hipertrófica pode, porém Queloide queloide não. não. E Não é? queloide às vezes se confunde com uma cicatriz hipertrófica. Então Psoríase estuda pode? sobre A isso. Maria tá perguntando. Psoríase não, tá? A gente não faz, apesar dela ser de um processo emocional, mas você vai desencadear uma inflamação e aí como A é que pele fica? já não O tá sistema legal, imune, né? Você ainda ele vai pode cutucá-la responder ali. de uma forma mais agressiva. Então, assim, resumindo mesmo, gente, a estética trabalha com pessoas saudáveis, sem doenças, assim, existentes, doenças, né, que estejam mais ativas. Então, nós trabalhamos com pessoas saudáveis. Fora isso, somente com autorização do médico. E aí existe realmente o bom senso e o conhecimento, né, da fisiopatologia para você saber se pode ou não. Mas tem toda aí uma contraindicação, sim. Bom, gente, Tá muito bom. quem tiver dúvidas também adiciona a professora Lucinéia Leite no Facebook e no Instagram. O pessoal vai colocar aí para vocês nos comentários o nome dela. O Alan vai colocar para vocês, Lucinéia Leite. Só colocar lá no Facebook e no Instagram, professora Lucinéia Leite, vocês encontram. Tira a dúvida lá com ela. Ela vai dar uma olhada depois geral nos comentários lá do Sim. Facebook, porque eles mantêm lá. Infelizmente, os comentários aqui do YouTube, eles somem. Assim que É acaba a verdade. live, a gente não consegue nem saber o que vocês estão falando. Quero agradecer muito o carinho de vocês e quero fazer um convite também. Nós estamos... O Mundo Estética é uma escola de cursos livres para profissionais de estética e saúde. Cursos online, cursos presenciais. Estamos aí desde 2014 no mercado. A princípio com cursos presenciais em São Paulo, mas o pessoal falou assim, poxa, vocês não vêm na minha cidade, não tem como a gente estar em tudo quanto é lugar, infelizmente. Então, os cursos online foi um jeito da gente levar informação de qualidade, porque a gente realmente faz parceria com professores de alto nível, que dão aulas em graduação, pós-graduação, enfim, e tem toda uma experiência. E fizemos os cursos online em parceria com esses professores, para levar informação de qualidade para todos os cantos do Brasil e até fora dele. Então, nós estamos desenvolvendo, ainda não tem, um curso online de microagulhamento. Só que nisso, para a gente, é muito importante que vocês participem. Então, para a gente hoje ver as dúvidas de vocês, isso enriquece muito o Sim, curso. muito, muito. Então, assim, com a experiência de vocês, com as dúvidas de vocês, a gente monta um material de qualidade muito alta, baseado sempre em ciência, Sim. artigo científico, livro. Então, assim, a professora, além de toda a experiência dela, ela estuda muito, ela se baseia sempre cientificamente, ela não traz aqui para vocês falando, olha, pode fazer a cada 30 dias porque ela tirou da cabeça dela. Ah, o ativo não, tal não. serve para tal coisa. Não. Realmente estuda e quem acompanha a gente sabe, né? Nós estamos realmente com um time de professores incríveis, como vocês viram na semana passada, o professor Johnny Zagni, que é autor de 4 livros, fantástico. dá aula de criolipólise, Sim. criofrequência, ondas de choque Nossa, com a vale muito gente. a pena o curso de criolipólise dele, gente. Ele é
fantástico. Você fez com a gente também, né? Achei, Parceria. assim, foi um prazer conhecê-lo, eu gostei muito. Nós temos uma linha de pensamento muito parecida. Ele é uma pessoa muito solícita, vale muito a pena. Você vai aprender muito fazendo o curso de criolipólise dele também. Então conheçam lá o Mundo Estética. A nossa missão de verdade é levar conteúdo de qualidade para o profissional estudante de estética, para que esse profissional viva da sua paixão. Eu sou esteticista, eu sou apaixonada por estética. E se você também é apaixonado por essa profissão, que pra mim é uma das profissões mais apaixonantes, o pessoal fala com vontade. Hashtag eu amo estética, eu amo ali, eu amo meu cliente, acorda feliz, né? Às vezes diferente de muitas outras profissões que a gente não vê tanto amor na internet, né? Sim, é uma profissão que sim. toda hora tá mostrando que gosta de trabalhar com aquilo. Então se você tem amor tanto quanto eu, sempre estude. Estude o tempo todo, faça congresso, participe de cursos, participe de palestras, workshops, fale com as empresas. Pesquise, gente, pesquisa, porque esse amor de vocês realmente ele tem que valer a pena. Então o Mundo Estético ele traz para vocês conteúdo de qualidade para vocês viverem mesmo dessa paixão. E a gente está bolando esse curso de microagulhamento online. A gente já tem o curso de microagulhamento presencial. A professora também ministra microagulhamento em várias partes de São Paulo, em várias partes do Brasil. Ela dá aula na Bahia, já deu aula em vários lugares, né, professora? Sim, sim. Só que a gente tá fazendo isso online, para você assistir a hora que você quiser, do conforto da sua casa, E com tirar as conteúdo muito dúvidas. legal, né? E não é porque é online que a gente sempre fala isso, não A é gente porque é está online. primando muito por conteúdo mesmo. E não é online que você fica assim, ai, não tem ninguém, ai, não gosto, não converso com ninguém. Mentira, que você consegue conversar com o professor, tirar suas dúvidas tranquilamente. Às vezes na sala de aula você não consegue tirar tanto as dúvidas como você consegue num curso online. Fora que você tem o passo a passo em vídeo, você vê e revê quantas vezes você quiser. Então, quem tiver interesse desse curso online, ele não está pronto ainda. Nós estamos fazendo uma sala de espera, uma lista de espera, na verdade, para quando a gente lançar, essas pessoas terem direito a um grande desconto. Então, é um presente para vocês por estarem nos assistindo até agora. Eu vi muita gente falando que já faz curso com a gente, tem vários ex-alunos aqui, eu tô super feliz com a participação de vocês. A lista de espera está nesse link aqui, vamos colocar já nos comentários para vocês também. É só você se cadastrar, não tem que pagar nada ali, a gente vai saber que você tem um interesse em fazer o curso de microagulhamento. Quando lançar você em primeira mão, você além de tudo, você vai ter um desconto. E quem sabe, quem não sabe, quem não conhece ainda a gente, os nossos cursos, eles fecham as turmas, mesmo sendo online. Então, os nossos cursos online, você vai lá, você participa de uma turma, a gente faz uma turma pequena, porque a gente garante qualidade, que o professor consiga dar todo esse atendimento para o aluno. Os alunos vão fazendo dúvidas, vão tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, e o professor, ele tira essas dúvidas. Então, assim, ele vai abrir e depois de algum tempo ele abre novamente, porque ele fecha, a primeira turma fecha, né? Então, gente, bit.ly/esperamicro. Quem tiver interesse já entra ali na lista de espera, que quando a gente lançar, a gente já passa tudo para vocês, o preço, tudo certinho, a grade, como que ficou. E vocês têm um desconto garantido aí por estar na lista de espera, tá? Gente que tá chegando agora, deixa eu passar aqui também pro pessoal do Instagram. Pessoal que tá chegando agora, fazendo várias perguntas. Já foram respondidas a maioria aí das perguntas, pelo menos que eu consegui pegar. A própria live, o próprio ao vivo de hoje, ele foi para responder perguntas. Então, ó, bit.ly/esperamicro, o pessoal perguntando ali. Tá? E se você não perdeu, se perdeu algum passo, alguma coisa, esse vídeo vai ficar no YouTube. Ele também tá lá no Facebook do Mundo Estética. A professora também compartilha, Sim, vocês encontram na página dela. Vai estar no meu Face, na minha página. É só entrar que ele vai estar lá. Tá? Esse curso ele vai ficar pronto em breve. Vão ser poucas vagas na primeira turma, realmente para ter todo o suporte do professor. Tudo que a gente faz é com muita qualidade e muito carinho para vocês, pensando no profissional realmente. Então tá aqui, pessoal. Quero ver vocês lá na lista de espera. Vai ser um presentão para vocês. Vai ser um grande desconto. Para realmente dar um presente para quem ficou com a gente aqui e quem ajudou com as perguntas. Pra gente é muito importante. Tá? Tá tudo aqui. Tá aí nos comentários também, o pessoal depois coloca no Facebook para vocês. A professora depois vai dar uma olhadinha nos comentários do Facebook para responder vocês. Quem tá entrando agora,
ver depois a palestra. Quem ficou com a gente desde o início, muito, muito obrigada. Compartilhem o vídeo, curtam. Muito obrigada mesmo, gratidão eterna por vocês. Espero que tenha iluminado um pouco aí algumas dúvidas. Às vezes a gente fica espero ter contribuído, né, gente? Essa eu acho que é a intenção mesmo, da gente compartilhar conhecimento, compartilhar essas dúvidas, minimizar essas dúvidas. Eu realmente fico muito feliz de ver que vocês estão aqui, compartilhando aqui comigo, incentivando até a gente a fazer os próximos, porque isso é um incentivo, né, Jéssica? Ter tantos profissionais assim nos seguindo, eu acho muito gratificante e que a gente possa continuar trocando conhecimento cada vez mais, tá? Então, gratidão a vocês. Bom, gente, então é isso. Agradeço mesmo a presença de vocês. Quem tiver interesse no curso de microagulhamento, enfim, tem outros cursos lá no Mundo Estética, tanto presenciais em São Paulo, em breve em outros estados, como também online. Tem lá curso de luz pulsada, criolipólise, criofrequência, ondas de choque. Em breve outros cursos para vocês, tanto o curso online como o curso presencial. Vocês vão gostar muito. Nós estamos em São Paulo, próximo ao Metrô Saúde. Então, fica aí o convite também para vocês nos conhecerem. A professora está próxima ao metrô Praça da Árvore, também conhecer a professora. E obrigada pelo carinho, obrigada pelos elogios aqui. Eu estou super feliz. Eu gostei muito de ver vocês conversando entre vocês, trocando informação. O pessoal fantástico, né? O pessoal que está começando agora com várias dúvidas, o pessoal que já está mais tempo na área, conversando, sem brigar, doando informação. Né? Fantástico, fantástico. O pessoal ali, mas eu posso usar isso, posso usar aquilo, eu faço assim. E o pessoal aqui trocando informação. Eu estou super feliz e orgulhosa mesmo, porque a gente aqui é uma comunidade que ama estética. E a gente está sempre junto pela estética. Então, todo mundo usando aí a nossa hashtag Juntos pela Estética. Posta foto de você no procedimento, posta foto aqui com você com a gente, faz uma selfie com a gente aqui de fundo, coloca Juntos pela Estética, hashtag Juntos pela Estética, hashtag Mundo Estética, que a gente consegue até visualizar a sua foto, comentar e participar com ela. Gente, obrigada mesmo, mais uma vez, o pessoal tudo aqui elogiando a professora, a sua aula. Que bom, fico muito feliz, muito feliz. Foi assim, um bate-papo. Gratidão, muito foi um bate-papo do nada, né? Que ontem a gente falou, vamos fazer, que a professora recebe muitas dúvidas. Sim. Né? E o Mundo Estética também recebe. Então, esse bate-papo foi para contribuir. Juntou. Então, foram 7 passos hoje. Relembrando o que ela falou tudo hoje, foi o quê? Primeiro passo, avaliação. Segundo passo, o pré-microagulhamento, a importância desse pré-microagulhamento. Terceiro, a biossegurança. O quarto, literalmente, o microagulhamento, como ele deve ser feito, a pressão, o que faz, o que não faz, qualquer comprimento de agulha, se tem que sangrar, se não tem que sangrar, se sangrar, o que precisa fazer. Então, foi muito interessante. Falou de ativos, o que esse ativo precisa ter, o que não precisa ter, se pode ser qualquer ativo, qualquer veículo. Então, ela falou muito desses ativos. Falou dos cuidados pós-microagulhamento. Então, que não pode passar o protetor solar logo depois, que não pode fazer maquiar, o que pode fazer, o que você indica ou não para o cliente. E o 7º foi exatamente as indicações home care. Então foram 7 passos seguros para você aplicar o microagulhamento. Se você já trabalha, eu vi muita gente falando, eu já trabalho, eu amo o microagulhamento. Realmente ele é fantástico. Sim. O microagulhamento ele traz resultados excelentes. Para você que já é profissional ou estudante e ainda não trabalha, pesquise, faça cursos, sempre se atualize, porque é uma técnica muito interessante, mas não é uma técnica tão simples como todo mundo acha. Não é simplesmente você precisa realmente fazer o roller nas direções. Isso, né? Tem que estar realmente habilitado e conhecer todas as possibilidades. Nós passamos algumas, mas existem muitas possibilidades para se utilizar o microagulhamento, e por isso que o nosso trabalho, né, em desenvolver o curso online, ele tem sido muito bem pensado. A gente pensou muito, eu busquei muita literatura, procurei associar algumas técnicas junto. Fora que você já trabalha com microagulhamento há quanto tempo, né? Já faz um tempão, e com laser também eu acabei associando. Então, eu quero entregar realmente um material de qualidade para você, mesmo. De coração, de qualidade, para que você tenha como fonte de consulta, para que você melhore mesmo o resultado, para que você vá pro Havaí e me convide para ir, né? Porque ficou rico. Eu vou amar, vou aplaudir. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que caminhar. Então vamos, eu e a Jéssica e você. É só convidar, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês mais uma vez, pessoal do Instagram.
YouTube, Facebook. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelos elogios, pela troca de informação. Eu fiquei muito feliz. Cada vez mais as nossas lives têm essa troca de informação. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os professores. Para mim é muito gratificante mesmo. A gente aprende com os nossos clientes Com certeza, também, o né? tempo todo. Gente, Olha, ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha nada para é ensinar. verdade. E essa troca realmente vale muito a pena, muito a pena. Obrigadão. Tchau, gente. Muito obrigada. Tem gente Tchau, perguntando pessoal. aqui do certificado. Essa palestra não tem É certificado. uma palestra, né? É uma palestra apenas com No intuito de trocar trocar informações. informações. E Essa não é foi. apenas, né? Foi muita troca de E informação. o certificado tá aí, gente. O conhecimento que vocês adquiriram e trocaram. Tem maior certificado que isso? Verdade. Não tem. Tá, gente? Essa não tem certificado e nem slides, porque nós não usamos os slides. Estou respondendo aqui o pessoal. Quem chegou agora, só assistir novamente. Gente, muito, muito, muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. pessoal do Instagram. Obrigado, coraçãozinho. Tchau, gente. Obrigada. E aqui eu vou encerrando. Qualquer dúvida, entrem lá no Mundo Estética no Facebook, nos adicionem e eu vou aqui encerrar.